visitantes angelicais, pilares de sal humanos, a lendária cidade de Sodoma tem fascinado a humanidade por milênios. A Bíblia e o Alcorão falam da cidade condenada, que sofreu a ira de Deus e foi completamente aniquilada. Teorias não faltam sobre onde a cidade estaria. Foi reduzida a cinzas sem deixar vestígios. Está enterrada no fundo do Mar Morto. Neste vídeo, vamos analisar descobertas históricas e arqueológicas para separar fato de ficção, verdade de fantasia, e esclarecer o que realmente aconteceu. A busca por Sodoma deve começar com as pistas geográficas dadas nas Escrituras. A Bíblia nos informa que Abraão foi a Betel, para o lugar entre Betel e Ai. Os dois homens se separaram. Abraão morava na terra de Canaã, enquanto Ló vivia entre as cidades da planície do Jordão e armou suas tendas perto de Sodoma. Disse que Ló e Abraão estavam situados entre Betel e Ai, que eram duas cidades localizadas na região de Canaã. Eles se separaram, com Abraão permanecendo em Canaã e Ló se estabelecendo na planície do Jordão. Uma terra fértil que se estende do Mar da Galileia ao norte até o Mar Morto ao sul. Fomos informados que Sodoma está nas proximidades da planície do Jordão, o que nos dá uma área geográfica geral da localização de Sodoma. Fontes islâmicas também apontam para essa mesma área geográfica como a localização de Sodoma. O Alcorão diz o seguinte sobre as ruínas de Sodoma: vocês, moradores de Meca, certamente passam por suas ruínas dia e noite. Vocês não vão entender então. Exegetas muçulmanos há muito entendem isso como uma referência aos comerciantes árabes na época do profeta Muhammad, que costumavam viajar regularmente em caravanas de Meca e Medina para a Síria, ao longo da famosa Rota do Incenso na costa do Mar Vermelho. Como confirmou o famoso exegeta do Alcorão do século X, Al-Tabari, sim, por Deus, nas manhãs e nas noites. Eles passam por elas a pé, aqueles que viajam para a Síria de Medina. Eles passam por Sodoma, a cidade do povo de Ló. Podemos ver que essa rota se sobrepõe à mesma área geográfica, destacada na Bíblia. O renomado exegeta do Alcorão do século XIV, Ibn Kathir, até identificou especificamente o Mar Morto, como a localização de Sodoma, que ele descreveu como um lago fétido e fedido. Ele escreveu que Deus os destruiu com diferentes tipos de punições e fez da sua proximidade um lago fétido e fedido, que fica em uma rota bem movimentada, onde as pessoas passam, dia e noite. Em resumo, podemos ver que tanto a Bíblia quanto o Alcorão se corroboram e apontam para a mesma região como a localização de Sodoma. Com nossa área de busca geográfica definida, agora podemos ver se conseguimos restringir ainda mais a localização. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão afirmam que Sodoma foi completamente aniquilada. Assim, ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, destruindo todos os que viviam nas cidades, e também a vegetação da terra. Então, nós salvamos Ló e toda a sua família, exceto uma mulher idosa, que era uma das condenadas. Então, nós destruímos completamente o resto. Então, em termos de encontrar a localização específica de Sodoma, devemos esperar que seja um local que apresente sinais de destruição violenta. A busca por Sodoma avançou com as escavações do Dr. Stephen Collins em Tal El-Hama. Este local atende Stephen Collins em Tal El-Hama, que fica na Jordânia moderna, no lado norte do Mar Morto. Este local atende bem aos critérios das Escrituras, já que sua localização não só se encaixa na área geográfica que identificamos, mas análises arqueológicas e científicas apontam para a ocorrência de um evento catastrófico bastante incomum. Isso levou ao abandono do local há cerca de 3.600 anos. Pesquisadores em Tal Al-Haman descobriram fragmentos de cerâmica derretida, a formação de diamandoides, a presença de fuligem, carvão e cinzas. Tudo isso indica que o local foi exposto a temperaturas extremamente altas e incêndios. Os pesquisadores se dedicaram a resolver o antigo mistério do que exatamente aconteceu em Tal Al-Haman. Eles consideraram e descartaram vários desastres naturais e causados pelo homem, incluindo erupções vulcânicas, terremotos e guerras. Pois eles podem explicar alguns, mas não todas as evidências.
Eles concluíram que o único mecanismo plausível que pode explicar toda a gama de evidências é uma grande explosão cósmica no ar. A falta de qualquer cratera de impacto no local reforça ainda mais essa conclusão. À luz dos dados coletivos, os pesquisadores concluíram que as pessoas condenadas em Tauel-Haman teriam vivido a seguinte sequência de eventos em rápida sucessão. Um grande corpo celeste, como um asteroide, desceu sobre o local e explodiu no ar acima dele. A cegueira instantânea teria afetado qualquer um que estivesse olhando para a explosão. As temperaturas do ar então subiram rapidamente a um nível insuportável. As roupas e a madeira de repente pegaram fogo. Quase imediatamente, toda a cidade estava em chamas. Em seguida, a onda de choque hiperveloz da explosão atravessou a cidade, demolindo todos os edifícios e despedaçando os seres vivos. Quando corpos celestes que estão chegando detonam em altitude, eles se estouram em vários fragmentos que caem, causando mais vítimas. Esses fragmentos que atingem o solo formam pequenas crateras transitórias, gerando energia suficiente para criar quartzo chocado. O quartzo chocado foi encontrado no local de Tauel-Haman e é um dos indicadores de impacto cósmico mais amplamente aceitos. Como a detonação aérea aconteceu perto do Mar Morto, que é altamente salino, grandes depósitos de sal teriam sido espalhados pela região, limitando severamente o desenvolvimento agrícola por séculos. Vamos agora analisar as escrituras à luz de um evento de explosão cósmica, para ver se os detalhes se encaixam. A Bíblia nos informa sobre a destruição de Sodoma. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Podemos ver que o relato bíblico fala da chuva de enxofre e fogo, o que se encaixa amplamente em um evento de explosão cósmica. Quando a notícia das descobertas em Tauel-Haman se espalhou, cristãos de todo o mundo aclamaram como evidência da precisão histórica da Bíblia. O problema com a narrativa bíblica é que ela contradiz as descobertas arqueológicas de maneiras significativas. Por exemplo, os arqueólogos datam a destruição em Tauel-Haman entre 1750 e 1650 AC. No entanto, de acordo com a cronologia bíblica, Abraão e, por extensão, Ló, que era seu contemporâneo, viveram séculos antes, por volta de 2000 a.C. e Dr. Stephen Collins, o arqueólogo cristão que realizou as escavações em Tauel-Haman, reconhece esse grande problema cronológico. Ele escreveu: "E eu sou o primeiro a admitir que é um problema complicado. E eu também admito que, há 5 ou 6 anos, eu costumava acreditar em uma data muito anterior para Abraão. Mas as escavações em Haman me forçaram a repensar a cronologia com base nas evidências arqueológicas." Outro problema com a narrativa bíblica é que ela afirma que as pessoas nunca mais habitariam a terra de Sodoma após sua destruição. Babilônia, a joia dos reinos, será derrubada por Deus, como Sodoma e Gomorra. Ela nunca será habitada ou vivida por todas as gerações. Éden se tornará um objeto de horror. Assim como Sodoma e Gomorra foram derrubadas, junto com suas cidades vizinhas, ninguém vai viver lá. Nenhuma pessoa vai habitar nela. Os profetas Isaías e Jeremias são claros em seu anúncio contra a Babilônia e Edom, afirmando que, assim como Sodoma, eles também nunca mais seriam habitados. A destruição de Tauel-Haman ocorreu no final do período do Bronze Médio, por volta de 1750 a 1650 a.C. e, historicamente, foi ocupada novamente por pessoas na época da Idade do Ferro, por volta de 1000 a.C. e o que falsifica a profecia bíblica. Como o arqueólogo Philip J. Silvia aponta que a ocupação de Tauel-Haman continuou em um nível mínimo durante o período romano. Os romanos até construíram um banheiro perto da fonte termal que fica no vale entre os tons superior e inferior. Em resumo, podemos ver que há sérios problemas cronológicos e proféticos na narrativa bíblica. Agora vamos comparar a narrativa do Alcorão com as descobertas em Tauel-Haman. O Alcorão nos informa que a menção de um tormento do céu sendo enviado sobre o povo de Ló indica que a punição veio de fora da terra, o que se encaixa na ideia de um asteroide.
O Alcorão detalha a punição que foi imposta a Sodoma nos seguintes versículos: pela sua vida. De fato, eles estavam, em sua intoxicação, vagando sem rumo. E então, o grito os pegou ao amanhecer. E fizemos a parte mais alta da cidade, a mais baixa, e chovemos sobre eles pedras de argila dura. Note a sequência de eventos descritos aqui. Primeiro, um grito. A palavra árabe é sayatu, que outras traduções em inglês traduzem como grito, e explosão, e estrondo, e ruído. Em segundo lugar, as partes mais altas da cidade foram feitas as mais baixas, implicando que seus edifícios e construções foram completamente nivelados. Em terceiro lugar, pedras chovem sobre a cidade. Essa sequência de eventos combina perfeitamente com as descobertas arqueológicas do devastador evento de explosão cósmica em Tal el-Hama. A menção de um barulho alto no Alcorão se alinha com a explosão do asteroide no ar. A menção do Alcorão de que as partes mais altas da cidade foram então feitas as mais baixas se encaixa com a onda de choque que teria resultado da explosão do asteroide, nivelando completamente todo o sítio de Tal el-Hama. Finalmente, a menção do Alcorão sobre pedras chovendo sobre a cidade combina com os fragmentos do asteroide que teriam descido em Tal el-Hama. Outro detalhe fascinante pode ser encontrado no Alcorão sobre as instruções dadas ao profeta Ló. Os anjos disseram: Nó Ló, de fato, somos mensageiros do seu Senhor, portanto, eles nunca chegarão até você. Então, saia com sua família durante uma parte da noite, e que ninguém entre vocês olhe para trás. Note as instruções angelicais para o profeta Ló e seus seguidores apressarem a saída da cidade e evitarem olhar para trás. Agora, isso pode ser apenas uma forma retórica de instruí-los a deixar a cidade o mais rápido possível, sem perder tempo para fazer isso. No entanto, isso também poderia ter sido um método prático para proteger os olhos deles da cegueira temporária. Isso provavelmente teria acontecido se eles tivessem encarado a explosão do asteroide. Esse é um detalhe muito sutil, mas fenomenal no Alcorão, que novamente apoia as descobertas arqueológicas de um evento de explosão cósmica. Curiosamente, o Alcorão alude à cegueira do povo de Sodoma quando afirma, pela sua vida, de fato, eles estavam em sua embriaguez, vagando cegamente. Isso pode ser um prenúncio da perda de visão que eles sofreriam quando o castigo descesse sobre Sodoma. Uma questão que precisa ser abordada é a tradição de que o anjo Gabriel levantou a cidade de Sodoma com sua asa, virou-a de cabeça para baixo e a lançou contra a terra. Uma situação que contradiz as descobertas arqueológicas em Tal el-Hama. Esse relato é tão comumente repetido em círculos muçulmanos que se tornou parte da consciência coletiva e aceito como fato. Embora esse relato tenha sido narrado por alguns dos Tabi'in, ou seja, a geração que veio depois dos companheiros, eles não nomeiam suas fontes para o relato. Como o relato não pode ser rastreado até o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Portanto, não é algo que os muçulmanos tenham que aceitar como fato. Em conclusão, vimos que as descobertas em Tal el-Hama se correlacionam perfeitamente com a narrativa do Alcorão. Como é possível que o Alcorão contenha tais insights que só foram descobertos arqueologicamente nas últimas décadas? Alguns podem argumentar que testemunhas oculares antigas dos eventos simplesmente passaram histórias adiante pela história até que elas acabaram no Alcorão. Mas se esse for o caso, então deveríamos esperar que a Bíblia fosse pelo menos tão detalhada quanto o Alcorão, já que não só foi escrito mais perto da época do evento, mas seus autores também estavam geograficamente mais próximos do local do evento. No entanto, como analisamos, esse não é o caso. A Bíblia fornece apenas detalhes gerais, é o Alcorão que contém os detalhes mais finos. Além disso, o que geralmente acontece ao longo de séculos de transmissão de história é que ocorre a criação de mitos. Em outras palavras, erros, falsidade e exageros se misturam com os fatos do que realmente aconteceu. À medida que o tempo passa, maior se torna esse problema, com a verdade se tornando cada vez mais obscura.
Então, o Alcorão, uma escritura que é posterior aos relatos do Antigo Testamento, deveria conter mais problemas do que a narrativa bíblica. No entanto, vimos que esse não é o caso, já que a narrativa corânica filtra todos os problemas encontrados nos relatos bíblicos, ficando apenas os fatos históricos do que realmente aconteceu. No entanto, vimos que esse não é o caso, já que a narrativa corânica filtra todos os problemas encontrados nos relatos bíblicos, ficando apenas os fatos históricos do que realmente aconteceu. A melhor explicação é que o Alcorão foi inspirado por Deus Todo-Poderoso, conhecedor do invisível. O Alcorão declara, e isto é uma das notícias do invisível, que te revelamos, ó Muhammad. Você não sabia, nem você nem seu povo antes disso. Para saber mais sobre os milagres do Alcorão, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro O Desafio Eterno, no link abaixo.